Quando esse homem veio ao casamento, todos ficaram chocados, mas quando ele pegou o microfone, todos ficaram sem palavras. John era um morador de rua, na casa dos 40 anos, a única coisa que ele lembra foi de ter acordado em um hospital cerca de 5 anos antes. Ele nem sabia seu nome, mas as pessoas no hospital o chamavam de John. Então ele passou por lá no hospital. Disseram-lhe que foi encontrado quase morto na beira da estrada. Parecia que ele foi atirado para fora de um carro que acabou batendo e queimando no fundo de um penhasco, e todas as outras pessoas no veículo morreram, mas ele, as outras pessoas no veículo eram todos homens e não havia mais explicação para a conexão deles. Os médicos sabiam que o acidente o havia levado a sofrer de amnésia, mas pensaram que era temporário e ele recuperaria suas memórias com o tempo. Eles não poderiam rastrear sua família, pois ele não tinha nenhuma identificação com ele. Então, quando ele estava saudável o suficiente para ser liberado, eles o deixaram ir com a esperança de que ele voltasse para casa. Mas John não foi para casa, como não sabia onde era no primeiro dia em que foi liberado. Ficou horas sentado na rodoviária sem saber para onde ir. Quando chegasse o último ônibus, ele entrou e desceu na última parada, que foi onde ele conheceu Ray, que o encontrou vagando pelas ruas. Ray perguntou se ele precisava de um lugar para dormir e quando John respondeu que sim, ele o levou a um centro de moradores de rua não muito longe da estação rodoviária. John ficou surpreso ao ver várias barracas em um lugar e ficou feliz com o quão acolhedor as pessoas eram. Ele fez perguntas, mas ele não tinha respostas para elas. Mas isso não os impediu de lhe dar um lugar para dormir. Com o passar do tempo, ele se acostumou com o modo de vida como um sem-teto. Ray mostrou a ele como atender às necessidades básicas de que precisava e ele estava satisfeito com o andamento de sua vida, mas sempre havia algo irritante no fundo de sua mente. Ele precisava saber como era sua vida antes do acidente, mas isso não voltou para ele. Havia uma coisa que John lembrava. Era uma música que ele não lembrava onde a ouviu, mas sempre lhe trazia conforto sempre que ele cantava. Ele cantava a música todas as noites desde que chegou ao centro de moradores de rua e logo ele ficou conhecido como John, o cantor. Nas noites em que precisavam se divertir, eles o chamavam para cantar, mas ele cantava apenas aquela música e eles logo se cansaram de ouvi-la. Um dia, John e Ray estavam procurando comida e se depararam com um lugar onde tocava música alta. John parou para ouvir e logo ele estava cantando junto. A letra veio de sua memória e ele estava animado para lembrar de algo de seu passado. Então, todos os dias depois disso, ele foi para o mesmo lugar para ouvir música que dificilmente já conhecia a letra, mas começou a conhecer várias músicas e começou a entreter as pessoas do abrigo com elas. Um dia um amigo sugeriu que ele pudesse começar a cantar. Para ganhar dinheiro, todos concordaram e foi assim que ele começou a cobrar $1 por pedido. Por algum motivo que ele sabia que ele poderia jogar o violão e ele economizou para comprar um John. O cantor se tornou bastante popular. Ele sempre sentava nas calçadas com um papelão no pescoço que dizia: faça seu pedido de música e eu concederei seus desejos por $1. John sempre levava seus ganhos para o abrigo para serem compartilhados. Parecia que John estava confortável com sua nova vida, mas ainda havia aquela dúvida sobre seu passado. Do outro lado do país, um casal estava planejando seu casamento. Ryan e pode ter feito tudo para garantir que seu casamento fosse perfeito. Eles atrasaram a cerimônia de casamento por anos para ter seu casamento de conto de fadas. Eles compraram as roupas de grife e até planejaram o casamento no destino, pois tudo fazia parte do sonho deles. Mas conforme o dia do casamento se aproximava, May começou a se sentir triste como uma garota que ela sonhou com seu pai levando-a até o altar, mas seu pai não estava por perto, então ela não pôde passar aquele momento significativo com ele. Seu irmão tentou animá-la oferecendo-se para assumir o papel de pai, mas não foi a mesma coisa. 2 dias antes do casamento, eles voaram até o destino do casamento para acertar tudo, mas naquela noite antes do casamento eles receberam uma mensagem da banda que deveria tocar informando que o voo deles estava atrasado e eles não poderiam fazer. Chegou a tempo para o casamento, mas não conseguia acreditar que seu casamento perfeito seria arruinado se eles não conseguissem alguém para cantar. Sua amiga sugeriu contratar um DJ, mas não havia nenhum disponível. Alguém então sugeriu compilar uma lista de reprodução de músicas da equipe do casamento em seu telefone e conectá-lo aos alto-falantes. Mai começou a chorar ao pensar nisso, mas ela concordou de qualquer maneira, pois não havia outra opção depois que a questão da música foi resolvida. O noivo e seus amigos foram para a cidade para a véspera de despedida de solteiro. No caminho deles, ouviu um morador de rua cantar para um grupo de pessoas. Sua voz era tão sonora e um pensamento surgiu na cabeça do noivo. Ele foi até o homem e pediu
Li para cantar uma canção de casamento. Depois de dar $1 ao homem, a voz do homem encheu o ar. Ryan, o noivo, então perguntou a John se ele gostaria de cantar no casamento de verdade no dia seguinte, e o morador de rua concordou. No dia seguinte, os padrinhos foram buscar o morador de rua John em seu lugar de costume. Ele havia tentado se vestir bem, mas suas roupas estavam velhos e sujos. Os padrinhos sabiam que ele não teria algo bonito para vestir, então compraram uma roupa para ele. Sua barba desgrenhada e cabelo comprido ainda o faziam parecer um pouco abatido, mas ele parecia melhor. Disseram-lhe para subir no palco para cantar quando fosse era a hora dos noivos dançarem antes da recepção do casamento. O noivo informou a noiva que tinha uma surpresa para ela, mas ela não conseguia pensar no que era quando chegou a hora da primeira dança. Ela viu um homem com guitarra subiu no palco. Mai e alguns dos convidados não tinham certeza sobre sua aparência. Na verdade, eles ficaram pouco chocados e se perguntaram quem era esse homem de aparência maltrapilha, mas antes de ficarem chateados mais uma vez, o homem abriu a boca e começou a cantar. Sua voz era incrível. Mai ficou tão surpresa e feliz que Ryan também ficou satisfeito. Pode ficar perguntando onde Ryan o havia encontrado, mas ele não deu uma resposta. Apenas disse: não se preocupe, meu amor, vamos aproveitar nossa festa de casamento. Depois que John cantou a primeira música, o povo pediu mais. A primeira música que lhe veio à cabeça foi a música que ele lembrava de seu passado. A única música ele inicialmente cantou no abrigo. Quando pegou o microfone e começou a cantar, a noiva de repente parou de dançar. Ela olhou atentamente para o morador de rua e disse ao pai. Ela havia perguntado por que o pai dela havia composto essa música para ela. Os dois cantavam muito. Quando ela era mais nova, todos no salão do casamento estavam confusos, mas ela se aproximou e um brilho de reconhecimento apareceu em seus olhos. Ela correu para abraçá-lo e começou a chorar. Sua mãe e seu irmão também subiram ao palco para confirmar o que ela havia dito. Quando descobriram que era verdade, eles também o abraçaram. John ficou confuso, mas como eles o abraçaram, ele começou a ver fotos de seus rostos em sua memória, especialmente o de sua esposa. Ryan não sabia o que fazer com a situação, mas quando Mai correu para abraçá-lo, ele sabia que havia tomado a melhor decisão ao convidar o morador de rua para cantar no casamento deles. John, cujo nome verdadeiro era Jake, estava em uma banda que a banda se saía muito bem e foi convidado para fazer shows no ano em que desapareceu. A Proibição foi convidada para fazer seu maior show, um evento que estava acontecendo em um estado diferente. Ele e sua banda estavam tão entusiasmados para ir, mas, para cortar custos, eles decidiram ir de carro a caminho do show. O acidente de carro aconteceu e todos pensaram que todos tinham morrido. John não conseguia acreditar que ainda tinha uma família. Levou algum tempo para recuperar toda a sua memória, mas à medida que passava mais tempo com sua família, as memórias iam pingando aos poucos, mantendo seu novo nome. John também mantinha seus amigos no abrigo. Ele os visitava frequentemente para mostrar seu apreço. Presentes e comida. John também continuou a fazer o que faz de melhor e se apresentou em vários eventos, ao mesmo tempo que criava novas memórias com sua filha e o resto de sua família. O que você acha da história de John? Compartilhe sua opinião nos comentários.